E agora é hora de conversar com a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Pati, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Luizão, Luizinho, Módulo, Edson e toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha fielmente, Léo. É sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Falar nisso, hoje a Pati nos presenteou com um bolo de coco. Metade de coco branco, metade de coco queimado, meu amigo. Olha, sem explicação. Não tem como explicar o sabor do bolo que nós acabamos de comer aqui nos estúdios da Auriverde. Pati, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da cromoterapia na saúde e também a mudança de comportamentos. Primeiro eu já vou perguntando para você, Pati, como surgiu a cromoterapia? A cromoterapia, Léo, ela já remonta a muitos séculos, né? Ela vem aí da época das civilizações antigas, como o Egito, a China, a Índia. Mas no Brasil, ela começou a ter um pouco mais de notoriedade no século XX. Mas lá no meados de 1960, 1970, ela ficou muito conhecida através do psicanalista Dr. Celso Charuri. E, na realidade, ela ficou muito difundida e muito conhecida dentro da medicina alternativa, daquelas pessoas que queriam ser medicadas, mas que procuravam uma medicina fora da alopatia, né, dos remédios alopáticos. Então, a cromoterapia, assim como a aromaterapia, ela entra como sendo uma medicina alternativa muito difundida. E no Brasil, a partir de 2006, ela passou a fazer parte do Sistema Único de Saúde, o SUS, através da formalizada pela Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Então, ela faz parte da medicina alternativa e ela é muito difundida e muito conhecida, principalmente pelos resultados. E como que é realizada a sua aplicação e como podemos comprovar os seus benefícios, Pati? Léo, é sempre importante a gente dizer que a cromoterapia, assim como toda medicina alternativa, ela tem que ser praticada por pessoas habilitadas. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa fala assim, é só um chazinho, é só uma corzinha utilizada. Não, na realidade, ela tem como... os seus benefícios são comprovados, assim como os seus malefícios, quando não utilizados de forma correta. Né? Então, como que eu utilizo muito dentro do meu espaço. A cada pessoa que eu vou atender, eu faço uma anamnese completa, porque é extremamente importante a anamnese. Né? Para você fazer a aplicação das cores, você tem que saber em que momento você vai aplicar, em que estado a pessoa está e qual é a cor que você vai utilizar. A gente vai falar um pouquinho das cores também. E para você acompanhar o resultado, já nas primeiras aplicações, você consegue você observa esses resultados. Por exemplo, o azul, ele é uma cor muito calmante. Ele é utilizado tanto para redução de ansiedade, de estresse, ele induz ao sono, ele te induz a se tornar uma pessoa mais calma. Ele também é utilizado na expansão da espiritualidade, então você usa o azul também para fazer meditação. Ele é analgésico e ele atua no sistema nervoso. Então, olha que processo interessante. E nos vasos sanguíneos e no sistema muscular. Então, você vê que não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Olha quantos benefícios que a gente está falando da cor azul. Já o azul claro, ele vai aprimorar a intuição. Ele vai deixar a pessoa um pouco mais intuitiva, um pouco mais centrada, um pouco mais focada. Vamos falar do roxo. O roxo ele também remete à questão da espiritualidade, ele reduz os medos, a angústia, ele traz estabilidade, ele aumenta o seu equilíbrio e a consciência, ele devolve o ritmo pineal. Então, você observa como é importante? Vamos falar do laranja. O laranja é considerado a cor da alegria. Então, ele é uma cor estimulante, ele te traz... Ele é ligado também à autoestima, mas ele é uma cor revigorante, ele é uma cor que te traz satisfação, emoção, bem-estar. É utilizado também
para favorecer a concentração quando você está trabalhando, quando você está estudando, que você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo, você pode utilizar uma cor laranja. Vamos falar do vermelho. O vermelho, ele é estimulante, ele transmite força, transmite coragem, reduz o medo, te coloca... É muito utilizado quando você está se preparando para uma competição, para você ficar lá com seus estímulos elevados. O amarelo, ele é uma cor que também é energizante, mas ela também é uma cor que ela é purificadora. Você pode purificar um ambiente, pode trazer um pouco mais de estabilidade, pode trazer um pouco mais de tranquilidade usando amarelo. Agora, presta atenção como isso é sério. As cores, ela é utilizado na área de comunicação. Você vê muitas empresas usando. Por exemplo, vamos falar do McDonald's. Por que o McDonald's ele usa o vermelho e o amarelo? Porque, embora o amarelo ele seja uma cor energizante, ela estimula o apetite. E o vermelho, ele transmite força e coragem. Ele é estimulante. Então, você usa o vermelho, que é estimulante, e usa o amarelo, que ele vai favorecer... Te provocar a fome. O apetite. Então, ele vai te fortalecer o apetite. Agora, vamos colocar numa situação. Eu estou trabalhando num caso de depressão. Eu vou usar o amarelo, que ele também é uma cor entre o amarelo e o laranja para ajudar no processo depressivo. Mas vamos supor que eu esteja trabalhando com uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica. Você observa que eu tenho que ter uma anamnese completa, porque eu vou trabalhar a questão do estresse dela, a questão de uma depressão, de um cansaço, de uma fadiga, mas eu não posso estimular a fome nela. Então, eu vou ter que buscar uma alternativa para essa cor. Eu posso utilizar o verde, que o verde ele remete à saúde, ele traz ali propriedades analgésicas. Mas eu também não posso utilizar o verde por muito tempo, porque se o verde é utilizado por muito tempo, ele vai induzir a pessoa à depressão. Então, você observa como você tem que ter muito conhecimento dentro daquilo que você está fazendo, porque se você não souber, você vai falar assim, é uma bobagem, mas não é. Então, vamos supor, você chega dentro do espaço, você está super depressivo, você está com a sua energia baixa, você está super cansado, eu vou montar um mix para você. Né? Aí eu uso, junto com a cromoterapia, eu vou usar aromaterapia também. Eu já deixo os óleos essenciais, eu preparo, já coloco a infusão ali para ser diluída no ar. E enquanto isso, você vai estar lá recebendo as luzes para esse tratamento, para baixar o teu estresse, né? Para elevar a tua satisfação. Então, tem como você fazer isso. E aí, depois que você finaliza a sessão dentro da cromoterapia, você vai observar que houve uma mudança de comportamento. Você percebeu que houve uma mudança, que o teu nível de estresse baixou, que você conseguiu se manter equilibrado, que você conseguiu se manter... Por exemplo, vou trabalhar com você, você está com problemas de sono, você não consegue dormir. Então, eu vou indicar para você como que você vai trabalhar a luz azul dentro do seu quarto. Qual é o tempo que você vai ficar com essa luz azul dentro do seu quarto. Normalmente, a gente posiciona em cima da cabeça, que é o melhor lugar para se trabalhar, porque você recebe ela de forma indireta, né? E é onde vai te promover todas as sensações de bem-estar e de processo de cura que você necessita. Agora, existe algum efeito colateral na utilização da cromoterapia? Sim, Léo. Se você não souber qual a cor que você está utilizando, se você não fizer uma anamnese completa, você vai ter esses efeitos colaterais. Como eu citei, eu estou trabalhando uma pessoa que está com a energia baixa, que ela está depressiva, mas ela está com problema de saúde ali, ou ela fez uma bariátrica, ou ela está numa dieta, eu não posso usar o amarelo, eu vou ter que buscar uma cor alternativa, ou então fazer um mix de cores para utilizar. Eu posso começar com o amarelo, utilizar o verde e finalizar ali depois com o azul, né? Ou com o lilás, para deixar ela bem mais tranquila, não com o estresse dela elevado. Então, você tem que ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, para você não ter efeitos colaterais, né? Eu não posso baixar a adrenalina da pessoa, diminuir o estresse dela, mas deixar ela morrendo de vontade de comer,
que também não é legal. Não então vai ajudar você em nada. não vai ajudar em nada. Você tem que ter o equilíbrio naquilo que você está fazendo. Por isso que você tem que saber o que você tem que estar fazendo, quais as cores que tem que ser utilizadas e, através disso, uma anamnese completa para saber quais as cores que você vai utilizar e o período de utilização desse processo. E quais os profissionais habilitados para essa prática, Paty? Quem trabalha com cromoterapia, que normalmente são os terapeutas integrativos. A cromoterapia, ela faz parte do processo terapêutico, mas dentro da terapia integrativa. Você não vai utilizar só a cromoterapia, você vai usar outros processos ali junto com a cromoterapia também. A Gabriela De Angelo, né, nossa querida Gabi, vai fazer uma pergunta para a nossa querida Paty. Afinal de contas, a Gabi sempre gosta de participar desses temas importantes, né, Gabi? Paty, cromoterapia, psicologia das cores é um assunto que muito me fascina. Você falou que está envolvido na área da comunicação, e é verdade. Eu me lembro na faculdade de jornalismo, quando a gente ia estudar marketing, ou uma aula que eu gostei muito, que foi semiótica. Nós falamos muito sobre psicologia das cores e tudo mais. E nessa minha aula de semiótica que eu tive uma aula que eu nunca vou esquecer, que foi quando nós avaliamos todos juntos, em turma, os 2 filmes que foram lançados sobre o caso da Suzane Richthofen. Já falei aqui diversas vezes que eu sou obcecada por esse caso, eu gosto muito de estudar esse caso. E o que a gente repara? No filme em que ela é tratada como a vilã, o namorado dela, ele utiliza trajes mais brancos, trajes mais claros, e ela utiliza trajes mais escuros. E no filme em que ele é tratado como vilão, ela utiliza trajes mais brancos, até mais infantilizados, e ele utiliza trajes mais escuros. E fica aquela coisa do preto e o branco e tudo mais, né? Diz que o branco é todas as cores juntas e preto é a ausência das cores, né? E aí, Paty, eu quero saber, vocês precisam tomar um certo cuidado com relação ao preto e ao branco? A gente realmente, mentalmente, faz essa analogia de branco meio que paz e preto uma parte mais violenta? Existe essa analogia? Olha, é uma boa pergunta. Vamos lá. O branco é a integração de todas as cores, né? Então, para você ter o branco, você vai utilizar todas as cores para a construção do branco. E o preto é a ausência das cores. Mas se nós olharmos pela moda, o preto, ele te passa a elegância, ele te deixa mais alta, ele te deixa mais fina. Tem vários conceitos que a gente deve trabalhar em relação a isso. Mas o preto, quando ele é utilizado dentro da parte do cinema, as cores mais escuras são utilizadas em filme de terror, são utilizados quando você quer deixar um ambiente mais carregado. Agora, vamos lá. Se você utilizar roupas pretas o tempo inteiro, o que vai acontecer? Você vai ficar carregada de uma energia muito densa. Não vai haver a troca da energia. Você vai ficar carregando aquela energia muito densa. E uma energia muito densa, quando ela não é feita a substituição, a troca, ela vai te causar depressão, desânimo, estresse, nervosismo. Então, as cores, ela fala muito. Então, se você quiser utilizar, por exemplo, dentro do cinema, passar um tom mais pesado, você vai usar as cores mais escuras, o preto. Se você quiser dar uma impressão de uma coisa mais leve, mais suave, você vai trazer o branco, né? Porque o branco, por si só, ele vai transmitir esse processo da paz, porque ele são todas as cores, então existe o equilíbrio. Mas o que a gente tem que entender? Se você ficar usando só o branco também o tempo inteiro, você não vai conseguir ter o equilíbrio que você necessita. Você não vai ter a troca necessária, assim como o preto. Então, é bom você ter o equilíbrio, né, entre todas as cores. Hoje eu não estou bem. Uma coisa interessante dentro desse processo. Hospitais, eles usam muito o verde, porque o verde, ele é regenerativo. Quando você vai para uma entrevista de emprego ou para uma situação onde você quer mostrar que você tem conhecimento, habilidade, que você domina o assunto e que você quer conversar com todas as pessoas, de que cor que você vai usar? Você vai usar um azul, né? Então, as cores, ela
tem o poder de transmitir informação. E não é só o azul transmite a informação, ele vai trabalhar para você dentro da concentração, dentro do equilíbrio, dentro da calma. Então, tem muito aspecto aí que a gente que as cores irão trabalhar, né? Eu gosto muito de semiótica porque é um processo muito, interessante. Agora, Paty, aonde te encontrar nas redes sociais, hein? Bom, vamos começar pelo WhatsApp. Quer falar comigo? Não me liga, porque é muito difícil eu conseguir atender as ligações. Me manda um WhatsApp que eu respondo. É 14 99774 0965. 14 99774 0965. Redes sociais. Vamos para o Instagram. Patrícia Rossi _oficial. TikTok, Patrícia Rossi _oficial. 2 canais. Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. Patrícia Rossi, analista comportamental. Beijo no coração, Paty. Até a semana que vem. Obrigado pelo bolo, hein? Eu que agradeço. Vocês merecem. Foi feito com muito carinho. Beijo grande. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.